Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na sequência da nossa aula em EAD, o ensino à distância, as aulas do curso de Direito da Faculdade de Quirinópolis. O pessoal do terceiro período A, terceiro período B, nós já publicamos a nossa primeira aula e aqui nós estamos então na sequência, na segunda aula em relação à ilicitude. Nós vimos na aula passada que foi publicada toda a parte de introdução de ilicitude, vimos toda aquela situação da estrutura dos elementos que compõem o crime, da ilicitude, da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, os três elementos que compõem o crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então nós tivemos a nossa primeira tomada em relação a isso. Continuando então o nosso assunto, nós falamos na aula passada das excludentes legais de ilicitude, né? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito e as excludentes supralegais de ilicitude, que são os ofendículos e a autorização do ofendido. Não é isso, senhores? Mas ficamos então nessa sequência da gente falar um pouco mais com relação às excludentes supralegais, para que nós pudéssemos então entrar diretamente nos elementos objetivos do estado de necessidade e da legítima defesa. Tudo bem, senhores? Vamos então para a lousa, mais uma vez. Nós vimos aqui, eu já deixei preparado para trazer para vocês os elementos supralegais, as excludentes supralegais de ilicitude. Quais são as excludentes supralegais de ilicitude? Ofendículos e a autorização do ofendido. Tudo bem, senhores? Quais são as excludentes legais? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Quais são as excludentes supralegais? Ofendículos e a autorização do ofendido. Tudo bem, senhores? O que são ofendículos? Nós já vimos que os ofendículos, eles, via de regra, estão dentro do exercício regular de direito, né? Mas muitas doutrinas, doutrinadores, operadores do direito, chamam de ofendículos. O que são esses ofendículos? Ofendículos são barreiras, são obstáculos que o indivíduo coloca para diminuir, para dificultar o acesso do meliante. Porque eu não vou dizer que nós vamos impedir a ação do meliante. É porque quando o meliante ele quer, meu amigo, nada impede ele de quebrar essas barreiras. Mas os ofendículos, então, são essas barreiras, esses obstáculos que se colocam para dificultar a ação do meliante. Então, o que é conhecido como ofendículos? Ofendículos são cercas elétricas que colocada nos muros das residências, aquelas concertinas, que são aqueles arames farpados, né, que se coloca também nos muros, são os cachorros, que você coloca lá os cão de guarda na sua residência, né, tudo isso são considerados o quê? Ofendículos, são obstáculos que você coloca para dificultar a ação do meliante. Agora, é bom que se diga, senhores, que tudo no direito tem um limite, que tudo aquilo que você fizer que vá exceder os limites, você responderá pelos excessos. Então, veja bem, eu posso colocar qualquer cerca elétrica em cima do muro da minha casa? É claro que não, eu tenho que ter um padrão, porque essa cerca elétrica, na verdade, não é uma armadilha para matar ninguém. Você está entendendo? A cerca elétrica ela tem um padrão de quantidade de volts que ela coloca. E eu não sou um entendido dessa parte elétrica, mas a cerca elétrica ela não gruda o indivíduo, ela repele o indivíduo. Enquanto se você colocar um fio de 220 volts descascado lá, ligado na tomada, se o indivíduo botar a mão lá, em vez de repelir, vai grudar ele, né? E o nego vai morrer pregado. A intenção não é essa, não é isso? Então, evidentemente que tudo tem os seus limites. Eu posso ter um cão de guarda na minha casa? Eu posso ter um pitbull? Posso. Posso ter um Rottweiler? Posso também. Mas eu posso ter 10 Rottweiler? Eu posso ter uma alcateia lá em casa? Não, né, meu querido? Porque, né, aquela história. Um cachorro, um animal, parece que um incentiva o outro, né? Se eu tenho um cachorro e alguém pula o muro da minha casa, o cachorro vai lá, vai querer morder, vai querer pegar, mas ainda existe uma possibilidade de salvação, né, para o meliante. Agora você imagina 10 Rottweiler.
O cara pula no quintal. Jesus, uai. Aí os cachorros falam, vamos, né? Um incentiva o outro, né? Vai virar o quê? Vai virar o indivíduo vai virar só uma coxa de retalho. Não é isso, senhores? Então, posso ter um cachorro? Posso ter um Rottweiler dentro da minha casa? Posso. E se o meliante pular lá dentro e esse cachorro rasgar ele tudo? Serei responsabilizado por crime de lesão corporal grave ou crime de homicídio? Via de regra, não. Né? Agora, se o cachorro sair de dentro da minha casa e pegar o cara lá na rua, aí já é outra história, o buraco é mais embaixo. Certo, senhores? Então, essa questão de ofendículos é tipo aquela história. É um ofendículo? É. Mas é um exercício regular de direito? Eu posso ter um cão dentro da minha casa? Um cão de guarda dentro da minha casa? Posso. É um exercício regular de direito? Também. É um estrito cumprimento do dever legal? Não. Aqui é até interessante para você ver a diferença. Por que não é um estrito cumprimento do dever legal? Porque eu não sou obrigado a ter cachorro. Por que é um exercício regular de direito? Porque eu posso ter o cachorro. Tem se eu quiser. Você entendeu a diferença? Eu sou obrigado a pôr cerca elétrica no muro da minha casa? Não. Mas e se eu tenho a cerca elétrica e alguém, como nós falamos na aula passada, um menino sobe lá e cai? Vai ser estrito cumprimento do dever legal a minha excludente? Não. Vai ser o quê? Exercício regular de direito. Quando que será estrito cumprimento do dever legal? Ora, quando for um agente público que eles tenham a obrigação de fazer aquilo. Um policial que vai cumprir um mandado de prisão, um oficial de justiça que vai cumprir uma busca e apreensão, né? Por aí afora, senhores. Tudo bem? Mas nós não estamos falando de excludentes legais, estamos falando de excludentes supralegais. Então, o que são ofendículos? São justamente essas barreiras, tudo bem? Posso usar ofendículos como excludente supralegal quando a vítima for menor? Não! Já vimos na aula anterior que não. Quando a vítima for menor, qual que é a excludente de ilicitude que eu uso? Uma excludente legal. Tudo bem? Uma outra excludente supralegal de ilicitudes é a autorização do ofendido. O que é a autorização do ofendido? Ora, senhores, por que uma pessoa que quer fazer uma tatuagem procura um tatuador e o tatuador causa nela uma lesão corporal, porque a tatuagem, né, o indivíduo taca a tinta lá dentro da pele, não é isso? Isso é uma lesão corporal. E por que o tatuador não responde pelo crime previsto no artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade física de outro? Por quê? Porque ele está acobertado pela autorização do ofendido. Foi o próprio, a suposta vítima dessa lesão que procurou ele para fazer a tatuagem. Por que uma enfermeira não responde pelo crime de lesão corporal quando ela pega uma bebezinha que nasceu no hospital e fura a orelha da bebezinha para colocar um brinco? Por que não responde pelo crime de lesão corporal? Porque a mãe, os pais, o representante legal dessa bebezinha autorizou a fazer isso. Não é isso? E então, todos os crimes, eles reconhecem a autorização do ofendido, qualquer crime? É claro que não. Posso, por exemplo, falar, eu estou cansado de viver. Cansei de viver, estressei. Vou arrumar alguém para me matar. Posso autorizar que alguém me mate? Lógico que não. Por quê? Porque a vida é um bem indisponível. Por isso nós não temos reconhecido na nossa legislação a eutanásia. Por mais que alguém esteja doente, por mais que alguém esteja sofrendo, por mais que tenha toda essa situação, não posso, nem o próprio paciente, nem a família do paciente, autorizar que os médicos vão lá e apliquem uma medicação para matar ele. Não é isso, senhores? Muito bem. Então, quando que eu tenho reconhecida a autorização do ofendido? É sempre? Não. Em que caso, em que situação? Primeiro, o ofendido, ele tem que ser o quê? Maior e capaz. O ofendido tem que ser maior e capaz. E se ele for menor? Aí não tem jeito? Tem. Desde que a autorização tenha partido de seu representante legal. Quando o ofendido for menor. Evidentemente que o ofendido tem que ser o quê? O titular do bem. Eu posso autorizar que alguém faça uma tatuagem em você? Lógico que não, ué.
Por quê? Porque eu não sou o titular da sua integridade corporal. Não sou o titular. Quem que é o titular é você. Então, para que se reconheça a autorização do ofendido, ele tem que ser o titular do bem. Tudo bem, senhores? Próxima condição para que se reconheça a autorização do ofendido, que o bem seja disponível. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. O bem tem que ser disponível. Eu não posso autorizar alguém a violar um bem jurídico que não está no raio da minha disponibilidade. Posso autorizar que alguém venha aqui e arranque o meu braço? Me cause uma lesão corporal de natureza gravíssima? Não. Por que não posso? Porque lesão corporal de natureza gravíssima não é um bem disponível. É um bem cuja a proteção desse bem jurídico não é de interesse da pessoa, é de interesse de toda a sociedade. Né? É um crime que causa realmente um pavor na sociedade. Você já imaginou? Eu autorizo alguém a vir arrancar meu braço? Eu quero ficar com um braço só. Mas como assim? Né? Então o bem tem que ser disponível. E quais são os maiores exemplos de bens disponíveis? Primeiro, o patrimônio. Né? O patrimônio é meu, eu autorizo uma empresa de cinema a explodir minha casa. Posso? Posso, desde que não esteja ninguém lá. Eu estou falando de explodir a casa, não estou falando de explodir a casa com o povo dentro. Certo, senhores? Então, posso autorizar que uma empresa de cinema vai explodir minha casa? Posso. Posso autorizar que vai explodir meu carro? Posso. Posso também. Por quê? Porque o patrimônio é um exemplo de bem disponível. Lesão corporal de natureza leve. Também exemplos de bens disponíveis. Posso dispor? Posso. Posso autorizar que alguém me dê um tapa na cara? Posso. Eu não autorizaria, mas se, quem gosta, o indivíduo pode autorizar? Pode. Lesão corporal de natureza leve. Certo, senhores? Ou seja, o bem tem que ser disponível. Conhecimento prévio de possíveis intercorrências. Senhores, aqui o filho chora e a mãe não vê. Né? Você veja bem. Para que eu vá fazer um procedimento. Vamos imaginar que eu vá fazer uma tatuagem no pé. Né? Eu não, é um outro, um terceiro, né? Que vai autorizar a fazer uma tatuagem no pé. Tivemos já um caso, inclusive um caso real, que nós comentamos em sala de aula. O indivíduo autoriza fazer uma tatuagem no pé, certo? Vai lá no tatuador, o tatuador conversa lá, explica como é que é o procedimento e realiza a tatuagem no pé da pessoa. Coloca lá aquela bandagem, aquele plástico que eles colocam lá, né? E fala para a pessoa, com 3 dias aí você tem que deixar desse jeito, não deixa molhar, não deixa poeira e tal, não sei o que e tal, as recomendações básicas. A pessoa, não, tudo bem, tranquilo e tal. Tá, fez a tatuagem, foi para casa. Rapaz, no primeiro dia já começou uma coceira, o zetele, aquilo começou a incomodar, né? A pessoa que fez a tatuagem, né? Não o tatuador, a suposta vítima, foi lá, olhou, entendeu, achou que poderia ser normal aquela situação, mas aquilo foi agravando. Foi agravando ao ponto, ela voltou no tatuador. Quando ela voltou no tatuador, o que o cara falou? Olha, isso aí não é normal, não, você pode procurar um médico, né? Ela foi no hospital, o que tinha acontecido? Ela estava com um processo de infecção no local que fez a tatuagem, porque ela era alérgica ao material utilizado pelo tatuador, né? E isso, quando chegou lá, a situação já estava calamitante, a situação já estava correndo o risco de morte, inclusive. O que o médico teve que fazer? Teve que amputar o pé da pessoa, né? Para que realmente essa infecção não se generalizasse. Lesão corporal de natureza grave. Como fica o tatuador? Responde pelo crime de lesão corporal de natureza grave ou não responde? Como é que fica essa situação? Vimos isso na sala de aula. Senhores, depende. Depende. O tatuador, ao fazer o procedimento, ele se resguardou, ele orientou, ele tem a autorização expressa
dessa suposta vítima com uma espécie de um contrato dizendo qual era o procedimento, quais as possíveis intercorrências. A suposta vítima informando ao tatuador que não tinha nenhum tipo de alergia, nenhum medicamento, né? Então, o tatuador está resguardado com esse contrato de prestação de serviço? Se estiver tudo anotado, tudo explicado no contrato, inclusive com as possíveis intercorrências, o tatuador está tudo certo pro lado dele. Mas e se ele não tiver? E se a suposta vítima negar? Falar, não, nunca, ele não me falou que ia ter esse, não. Ele não me falou que eu poderia ter qualquer tipo de alergia, não. Tá lascado, né? Tá lascado. Então, senhores, no direito, vale o que está escrito. Porque se não tiver escrito, meu querido, e a outra parte cismar de negar, aí vai dar canseira, hein? Vai ter que arrumar um caminhão de gente para testemunhar, para falar que ela sabia de tudo. Senão, o tatuador está no sal. Então, quais são aqui as condições para que se reconheça a autorização do ofendido? Primeiro, que ele seja maior e capaz. Segundo, se ele for menor, que essa autorização seja dada pelo seu representante legal. Ou que ele seja o titular do bem, que este bem seja disponível e que ele tenha conhecimento prévio do procedimento e das possíveis intercorrências. Vamos lá então agora falarmos das excludentes legais de ilicitude, dos elementos objetivos de cada excludente, dos seus elementos subjetivos, para que nós possamos então caminharmos nesse assunto ilicitude. Tudo bem? Quais são as excludentes legais? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. As supralegais acabamos de ver, que são os ofendículos e a autorização do ofendido. Tudo bem? Então começamos com o estado de necessidade. O artigo 23 do Código Penal fala assim, olha, não há crime. Não há crime. Quando a gente age em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O estado de necessidade e a legítima defesa, o legislador, ele deixou expresso, escrito, tipificado na forma da lei, quais são os seus elementos objetivos. O legislador, ele reservou 2 dispositivos de lei, um para explicar o que era estado de necessidade e outro para explicar o que era legítima defesa. O artigo 24 do Código Penal, ele fala assim, olha, está em estado de necessidade quem? Para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, esses são os elementos objetivos do estado de necessidade. Para que se reconheça o estado de necessidade, é necessário que estejam presentes todos esses elementos. Tudo bem, senhores? Mas o que é estado de necessidade? Vamos partir do princípio. O que é estado de necessidade? O que separa estado de necessidade e legítima defesa? O que é estado de necessidade? Estado de necessidade são 2 bens jurídicos. O que são bens jurídicos? Exemplos de bens jurídicos: a vida, o patrimônio, a integridade física, a saúde pública. No caso de tráfico de drogas, qual que é o bem jurídico tutelado? A saúde pública. No caso do crime de homicídio, qual o bem jurídico tutelado? A vida. No caso de lesão corporal, qual que é o bem jurídico tutelado? A integridade física. No caso de estupro, a gente estava falando de estupro aí no 5º período, qual é o bem jurídico tutelado no crime de estupro? É a dignidade sexual, a liberdade sexual. Então, nós já vimos que cada tipo penal incriminador tem um bem jurídico tutelado. Toda lei protege, tutela um bem jurídico. Tá certo. Então, entendemos já o que são bens jurídicos. E o que é o estado de necessidade? São exatamente são 2 bens jurídicos que estão igualmente protegidos pela lei. Certo? Igualmente protegidos.
Só que existe uma valoração dos bens jurídicos. Existem bens jurídicos que são mais importantes que outros. Qual é o bem jurídico mais importante que nós temos? A vida. Não é isso? A vida é o bem jurídico mais importante. Então, para salvar a vida, eu posso violar qualquer outro. Certo, senhores? E o que é o estado de necessidade? São dois bens jurídicos. Às vezes eu tenho a vida do A com a vida do B. Né? Às vezes eu tenho dois náufragos, por exemplo, que estão em alto mar, que estão num rio ou em qualquer lugar, e esses dois indivíduos só têm uma tábua de salvação, só tem um salva-vidas. E o salva-vidas não consegue suportar o peso dos dois. Ora, se eu estou nessa situação, eu tenho então tanto o A quanto o B em perigo, numa situação de perigo atual, certo? E a vida do A vale mais do que a do B ou a do B vale mais do que a do A? Não. O que acontece? Se eu tenho dois indivíduos precisando de um salva-vidas, eu só tenho um salva-vida, e os dois vão lutar então por esse salva-vida, e o A mata o B. Ora, o A, quando mata o B, ele matou o B para quê? Porque o B estava com uma provocação injusta contra ele? Não. O A estava com uma provocação injusta contra o B? Não. O que eles queriam? Salvar-se do perigo, salvar a própria vida, nem que para isso tivesse que tirar a vida do outro. Um outro exemplo. O A quer matar o B. Sai atirando na rua, o A sai correndo atrás do B atirando. O B correndo para salvar-se das balas atiradas pelo A. O B taca o pé na porta da casa do C para entrar para dentro. Eu tenho aí 3 pessoas envolvidas. O A que quer matar o B que está correndo para salvar do A e o C que teve a porta quebrada e o seu domicílio invadido, violado pelo B. Por que o B não comete os crimes de invasão de domicílio, de dano? Vamos imaginar que o B saiu por cima de uma criança, causou uma lesão. Por que o B não responde por todos esses crimes? Porque ele está em legítima defesa? Não, porque ele está em estado de necessidade. Aí eu tenho a vida do B, que o A está querendo tirar, e o patrimônio, os bens do C. O B invadiu a casa do C. Ora, o B, ele fala assim, eu não vou quebrar a porta da casa do C, não, vou quebrar a casa, eu vou entrar na casa, eu vou bater na porta, pedir para ela abrir, dá tempo, deu o cara pipocando bala atrás de mim, o A, eu correndo, aí eu chego na casa do C, eu vejo uma porta lá, e eu saio mandando os peitos, quebrando a porta para entrar para dentro, para tentar livrar das balas, vou bater campainha, esperar o C abrir a porta, né, senhores? Então, evidentemente que o B, ao fazer isso, ele está em estado de necessidade, ele está em situação de perigo. E entre a vida dele e o patrimônio, a porta da casa do C, o domicílio resguardado pela lei, porque não posso ter uma violação de domicílio, não posso ter um crime de dano, tá? Entre essas prerrogativas que a lei protege o patrimônio e os bens do C, e a prerrogativa que a lei protege a vida do B, o B, ele vai esperar bater campainha? Não, o que ele faz? Ele atropela e entra, meu querido. E por que ele não praticou esses crimes? Porque ele está em estado de necessidade. O B, ele está em legítima defesa com o C? Não. O B está, em relação ao C, em estado de necessidade. Agora, lembra que o A está atirando contra o B, né? E se o B está armado, atira e mata o A. Aí o B agiu em estado de necessidade? Não. Contra o A, o B agiu em legítima defesa. Por quê? Porque o A estava com uma agressão injusta para cima do B. Se o B vira e mata o A, ele age em legítima defesa. Se o B invade a casa do C, o C não estava provocando uma agressão injusta contra o B. Então, o B, em relação ao C, não é legítima defesa, é estado de necessidade. Aí você fala, professor, mas espera aí, os dois indivíduos lá dentro da água. Ora, o B queria matar o A, aí o A mata o B.
Ué, mas então não tem uma agressão injusta? Não. Aí não seria estado de necessidade? Não. Por que não? Porque o B, ele não quer matar o A. O B, ele quer o bote salva-vidas. Se o A abandonar o bote salva-vidas e nadar sozinho pelos seus próprios meios e largar o bote lá pro B, o B não vai andar atrás do A, não. O B não quer matar o A, ele quer o bote salva-vida. Tudo bem, senhores? Entendeu essa questão de estado de necessidade? São dois bens jurídicos igualmente protegidos pela lei, né? Igualmente tutelados pela lei. E para que se salve um, é necessário sacrificar o outro. Para que se reconheça o estado de necessidade, é necessário que preencha os seus elementos objetivos. Eu dividi aqui já numa situação de nós analisarmos cada elemento subjetivo, cada elemento objetivo do estado de necessidade. Quais são eles? Primeiro, o artigo 24 do Código Penal fala assim, olha, considera-se em estado de necessidade ou está em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. É o primeiro elemento objetivo do estado de necessidade, salvar-se de perigo atual. Eu perguntaria a você, e o perigo iminente? O perigo iminente não está protegido pelo estado de necessidade? Não posso agir quando o perigo é iminente? Eu só posso agir quando o perigo é atual? Sim, o legislador, quando ele quis colocar a situação de iminente, ele deixou expressamente previsto na lei, assim como ele o fez lá na legítima defesa. Porque lá na legítima defesa é repelir a agressão injusta atual ou iminente. Deixou expresso. Aqui não. Aqui eu estou diante de salvar-se de perigo atual. Tá, mas só que tem um bararazinho aqui. Como tudo no direito penal, tudo tem uma polêmicazinha. Por que não colocou perigo iminente? Senhores, veja bem. Olha aqui. O legislador não colocou salvar-se de fato atual. Não é para me salvar de um fato atual. É para me salvar de um perigo. E perigo não quer dizer que o fato já aconteceu. Ora, se está prestes a acontecer um problema comigo, o problema é iminente. O problema. Ora, se o A está atirando em mim, o A está atirando contra mim, ou o A já vem para atirar em mim. Ou seja, já estou na iminência de sofrer uma injusta agressão do A. Concorda comigo? Olha, estamos andando na rua, e eu aqui um olho no peixe, um olho no gato, estou vendo que o A vai atirar em mim, eu sou o B, né? O A vai atirar em mim, já está vindo para o meu lado, já está com aquela cara de mal, que vai me atirar, né? Eu vou esperar ele me dar o tiro? Vou esperar? O que eu faço? Saio correndo e quebro a porta da casa do C para me entrar. Mas então, aí danou-se, peraí, você quebrou a porta da casa do C, você entrou lá, mas você não estava ainda na situação atual, porque o cara ainda não tinha começado a atirar contra você. Meu amigo, se ele começar a atirar contra a minha pessoa, ora, aí eu já estou quase morrendo, aí já é o fato, você está entendendo? Eu não vou esperar o fato, estado de necessidade, eu só estou na situação de perigo. Eu não estou ainda sofrendo efetivamente as consequências do fato. Então, se eu já estou numa situação de perigo, o meu perigo ele é atual, não é o fato. Você entendeu essa situação aqui? Deixa eu tentar clarear um pouco melhor. Olha aqui. Se alguém fala assim, amanhã eu vou matar você. Aí eu já posso hoje quebrar a casa do C? Já posso? Já estou numa situação de perigo atual? Não. O cara está falando que amanhã vai me matar. Aí amanhã, falou vai me matar 2h da tarde. Tá. Quando for 5:45, eu vejo o cara. Certo? Me olhando que era cara de mal. Já estou na situação... Hoje eu estou na situação de perigo? Não. Por quê? Porque ele falou vai me matar amanhã. Se ele tiver palavra, vai me matar só amanhã. 2h da tarde. Quando for 5:45, eu encontro o cara. Ele me encontra, né? Porque eu não ia procurar ele. Ele me encontra.
olho para a cara dele, ele me olha com aquela cara de mal, eu já estou em situação de perigo? Amanhã, 5 para as 2? Lógico que eu estou, ué. Aí eu já posso quebrar a porta da casa do C? Lógico. Ou eu acho que eu vou esperar ele vir atrás de mim? Certo, senhores? Entendeu isso? Então, o perigo é atual, não é o fato. O fato pode ser iminente, mas o perigo é atual. Entendeu a diferença de fato e perigo? Né? O fato, eu já estou sofrendo as consequências. O perigo, eu estou na iminência de sofrer o fato. Certo? Então, salvar-se de perigo atual. Então, aqueles que entendem que na iminência eu posso sim já agir em estado de necessidade, é porque a iminência ela já está inserida no perigo. Quem mais está em estado de necessidade? Quem não provocou o quê? A situação de perigo. Ó. Quem não provocou o perigo por sua vontade. Não fui eu que me coloquei na situação de perigo. Porque eu posso me colocar na situação de perigo? Posso. Ó. E se eu cismar de pôr fogo nessa sala? Vamos colocar que eu quero... Isso aqui é segurado, né? E eu quero receber um seguro e eu boto fogo. O problema é que eu botei o fogo e, sei lá, não dei conta de abrir a porta, apavorei. O trem pegou fogo e eu aqui dentro. Ué, quem é que colocou, quem é que criou a situação de perigo? Fui eu, ué. E agora, eu posso sair quebrando, posso sair destruindo, posso sair passando por cima dos outros? Não, por que não? E depois reconhecer que eu estou sobre uma excludente de ilicitude para me salvar-se de perigo? Não, por que não? Porque fui eu que causei o perigo. Entendeu, senhores? Agora, outra polêmicazinha, porque aqui polêmica é o que não falta, né? Que não provocou por sua vontade. Tá, tem duas possibilidades aqui de vontade. Eu posso ter uma vontade dolosa, ou eu posso ter uma vontade culposa. Como assim, professor? Vontade dolosa é vontade culposa? Vontade não é tudo dolosa? Se eu tenho vontade, tenho intenção, é dolo? Não. Menos raça. Vontade dolosa. Vou te dar 2 exemplos. Uma de forma dolosa, causei uma situação de perigo de forma dolosa e causei uma situação de perigo de forma culposa. Imagine que eu tenho uma sala de cinema, certo? E os meus clientes, eles me abandonaram e estão indo para o concorrente, que tem uma outra sala de cinema. Eu vou lá na sala de cinema do concorrente e, de forma furtiva, vou no banheiro e boto fogo no banheiro, nas cortinas do banheiro, e volto para assistir o filme. Certo? O que eu quero com isso? Eu quero causar um prejuízo no meu concorrente, quero causar um incêndio assim, não um incêndio desgramado, eu não quero matar os outros, eu só quero causar um incêndio, sei lá, queimar a fiação, para que o indivíduo fique aí uns 2 meses fechado, para que eu possa reativar a minha sala de cinema. Só que o fogo subiu de prédio demais. Subiu nas cortinas, que pegou no forro, que pegou nos carpetes, e o bicho desgramou. E eu tô lá dentro, e aquele fumaceiro, e aí eu posso sair correndo, pisando na cabeça dos outros, quebrando o que tiver que quebrar, porque eu estou numa situação de perigo para salvar a minha vida. Posso fazer isso e depois alegar que eu estava numa situação de perigo, uma excludente de ilicitude do estado de necessidade? Não. Por que não? Porque eu causei a situação de perigo de forma dolosa. Aí não posso. Mas vamos imaginar o cinema, mesma situação, eu estou lá vendo um filme, não é meu concorrente, não quero botar fogo no cinema, nada disso, mas estou lá. Só que eu sou viciado, estou fumando um cigarro, certo? Estou lá fumando, lá num cantinho. Alguém percebe que eu estou fumando e o guardinha lá, uma lanterninha, vem e eu vejo que ele percebeu que eu estou fumando. E o indivíduo, que é lá a pessoa responsável pela segurança do cinema, vai vir para me dar lá uma danada e tomar meu cigarro. Eu não quero passar por esse vexame, eu pego a bituca do cigarro e jogo fora. A hora que eu percebi que o cara percebeu que ele vinha atrás de mim, eu joguei a bituca fora. O negócio é que eu joguei a bituca e que caiu lá debaixo da cortina. Que aí...
O indivíduo foi lá, não aconteceu nada, eu falei que não era eu, que ele estava enganado. Tá, o cara foi embora. Só que a bituca ficou lá. E pegou fogo na cortina, que pegou fogo, e é a mesma situação do fogo, do mesmo exemplo, e eu agora aqui no cinema, pegando fogo e eu quero sair. Posso sair derrubando e quebrando para me salvar, numa situação de estado de necessidade, apesar de que tenha sido eu que causei a situação de perigo, agora posso. No primeiro caso, lá do banheiro, que eu dolosamente coloquei fogo na cortina, eu agi de forma dolosa. Ou seja, fui eu que causei a situação de perigo de forma dolosa, porque eu intencionalmente fui lá e botei fogo na cortina. No segundo exemplo, eu não queria botar fogo na cortina, eu só queria me livrar do cotoco do cigarro. Na verdade, eu queria me livrar da danada, né? Do puxão de orelha, do esporro que o indivíduo ia me dar. Certo? Mas acabei provocando a situação de perigo do mesmo jeito, só que ela foi de forma culposa. Porque quando eu joguei o bituca de cigarro fora, eu agi de forma imprudente. Certo, senhores? E aí estão todos os elementos configurados da culpa. Aquela situação lá, conduta humana de forma imprudente, resultado lesivo involuntário, que foi o fogaréu, nexo de causalidade, o fogo pegou porque eu joguei a bituca de cigarro lá, tipicidade na forma dolosa, porque na forma culposa, eu saí quebrando os outros, causando lesão corporal na forma culposa é crime, né? Inobservância do dever objetivo de cuidado, como é que eu jogo uma bituca de cigarro lá desse jeito, né? E estava dentro do meu raio de previsibilidade, aquilo lá podia pegar fogo. Então eu agi de forma culposa. Tá, posso alegar agora ainda o estado de necessidade? Como que fica? Vamos voltar um pouquinho aqui. Quem está em estado de necessidade? Quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Já vimos que perigo, o iminente, está inserido dentro do perigo. Quem mais? Quem não provocou a situação de perigo por sua vontade. Aqui nós dividimos vontade dolosa e vontade culposa. Vontade dolosa, estou fora, não posso alegar estado de necessidade. Vontade culposa, posso alegar estado de necessidade. Terceiro elemento objetivo do estado de necessidade. Nem podia de outro modo evitar. Senhores, aqui é o seguinte, olha. Se eu tenho duas opções para salvar-me do perigo atual, uma opção que eu causo um dano maior e uma opção que eu causo um dano menor, eu tenho sempre que optar pelo dano menor. Então, para que eu tenha a excludente, para que eu tenha a cobertura da excludente de ilicitude, eu tenho que estar numa situação de perigo onde a única saída que eu tinha para me livrar da situação de perigo era aquela. Se eu tiver duas opções, ou seja, se eu pudesse ter agido de outro modo, eu não estou acobertado. Ou seja, entre uma situação de um dano maior para salvar-se de perigo e uma situação de dano menor, obrigatoriamente eu tenho que optar pelo dano menor. Por quê? Porque eu respondo por todo e qualquer tipo de excesso. Certo, senhores? O quarto elemento objetivo, eu estou em estado de necessidade, posso agir tanto para salvar direito próprio ou direito alheio. Ou seja, existe estado de necessidade de terceiro? Sim, existe. Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Esse último elemento aqui diz respeito ao excesso em relação ao bem que eu estou protegendo. Ao excesso em relação ao bem, à valoração dos bens. Ora, veja bem, senhores, eu não posso, para salvar um bem menor, violar um bem maior. Se eu estou numa situação de ter uma lesão em um bem menor e para isso eu tenho que lesionar um bem maior, por mais que eu esteja ali numa situação de perigo, mas perigo de perder um bem menor, não posso violar um bem maior. Por quê? Porque eu tenho, então, é razoável que eu sacrifique o meu bem. É razoável que eu tenha aquele prejuízo. É razoável. É razoável que eu, mesmo numa situação de perigo, que seja exigido que eu
assuma esse perigo, essa situação, esse prejuízo, esse fato, né, em detrimento de eu ter que violar um bem maior para proteger um bem menor. Não é isso, senhores? Então, para que se reconheça o estado de necessidade, é necessário que o sacrifício que eu tenha que fazer naquele momento não é razoável que seja exigido de mim, certo? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Senhores, assim nós finalizamos os elementos objetivos do estado de necessidade. Então vimos os elementos objetivos do estado de necessidade, que estão lá no caput do artigo 24 do Código Penal. O artigo 24 do Código Penal ainda traz o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Vou começar pelo parágrafo 2º. Por quê? Porque nós vimos que o último elemento objetivo do estado de necessidade tratava do sacrifício. Quem é que terá reconhecido o estado de necessidade? É aquele indivíduo cujas circunstâncias do sacrifício não era razoável exigir-se, certo? Ou seja, se for razoável exigir-se que o indivíduo sacrificasse o seu bem, ele não estará acobertado pelo estado de necessidade. Ele terá cometido crime. Tá, mas vamos imaginar então que é uma situação que o indivíduo, que o Estado poderia exigir então que ele se sacrificasse, mas ele não se sacrificou e ele praticou o fato. Ora, ele estará acobertado? Ele estará protegido por uma excludente? Não. Ele cometeu o crime? Sim, cometeu o crime. Será responsabilizado pelo crime? Será. Será responsabilizado. Vai receber uma pena pelo que ele fez? Vai. Só que essa pena poderá ser diminuída. Poderá ter, é um caso de diminuição de pena. O parágrafo 2º do artigo 24. Porque o parágrafo 2º do artigo 24 fala assim, olha. Artigo 24, parágrafo 2º. Ele fala assim, olha. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, se o indivíduo estiver numa situação de perigo, e aí para salvar-se dessa situação de perigo, ele viola uma situação, um bem maior do que aquele que ele estava protegendo, ele será responsabilizado pelo que ele fez? Será responsabilizado. Receberá uma pena? Receberá uma pena. Só que essa pena será diminuída de 1 a 2/3. Entendeu, senhores? Olha, não foi acobertado pelo estado de necessidade. Cometeu o crime. Foi punido, foi condenado, recebeu uma pena. Porém, ele estava numa situação de perigo. O perigo em que ele se encontrava era natural que ele se sacrificasse naquela situação. Quando eu falo sacrificar, eu não estou dizendo que o cara vai morrer, meu querido. Estou dizendo que o bem que ele foi preservar era muito menor do que o bem que ele violou. Com isso, ele é responsabilizado pelo crime, é responsabilizado pelo que ele fez, só que na hora de aplicar a pena, na hora de fazer a dosimetria da pena, para que o indivíduo seja condenado, o juiz ele vai diminuir a pena. Poderá diminuir a pena de 1 a 2/3. Isso aqui é o parágrafo 2º do artigo 24 do Código Penal. Alright? Artigo 1º. O artigo 1º, ele trata de uma situação específica. O artigo 1º trata especialmente de servidores públicos. Porque ele fala o seguinte, olha, não poderá alegar estado de necessidade quem tinha a obrigação de enfrentar o perigo. Olha aqui que aqui tem uma polêmicazinha. Ó, presta atenção. Polêmicazinha. Não poderá alegar estado de necessidade quem tinha a obrigação de enfrentar o perigo. Se o cara tem a obrigação de enfrentar o perigo. Se o cara é policial. Se o cara é bombeiro. Se o cara tem a obrigação de enfrentar o perigo, ele tem que enfrentar o perigo. Ele não pode deixar a situação pipocar e depois alegar em seu benefício o estado de necessidade.
Senhores, é claro que tudo isso tem limites. Não se exige que ninguém seja herói, certo? Dentro do limite. Ele é obrigado a enfrentar o perigo. Tá, mas um perigo possível de ser enfrentado. Vou te dar um exemplo. Imaginem um agente, um policial civil. Um policial civil ou um policial militar sem farda. Porque o policial militar sem farda, ele é policial militar sempre. Não é a farda que faz dele um policial. E nem o fato dele estar de serviço ou estar fora de serviço. Ele é policial. Certo? Ele está com a arma é acautelada, né, para ele, enfim. Imagina um policial que está num banco. Com a sua arma, com o seu distintivo. Evidentemente que ninguém sabe lá que ele é policial. Aqui em Quirinópolis todo mundo sabe, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas vamos pegar em Goiânia, né? Quem que vai saber se o cara é polícia ou não, né? O cara tá dentro de um banco. Aí, de repente, entra um monte de bandido com metralhadora, atirando, deita no chão, aqui é pampeiro, você entendeu? Tá, o povo esparrama no chão, põe a mão na cabeça, aqui ele tem, tá, o policial tá lá dentro. Meu querido, ele é obrigado a levantar, pegar o distintivo e falar pro bandido, polícia! E mostrar o distintivo? O que acha que vai acontecer com ele? Antes de ele fazer isso, dele pegar o distintivo dele, pegar a arma e, polícia! Melhor ligar pra família antes, né? Liga pra esposa, fala, meu amor, eu te amo demais, fala pras nossas filhas que eu amo elas, né? Porque vai morrer, não é? Então, senhores, o que acontece? Ele é obrigado a fazer isso? Óbvio que não, uai. Olha a situação. Imaginem que tem um prédio pegando fogo. Tem uma pessoa lá no 10º andar, pedindo socorro. O prédio em chamas. Aí tem os bombeiros que chegam ali. Chega os bombeiros na porta do prédio. Tá. O bombeiro, ele é obrigado a subir as escadas, pegar o elevador, para ir lá salvar o cara no 10º andar. Ele é obrigado a enfrentar o perigo, ué. Bombeiro não pega fogo, bombeiro não queima, bombeiro não morre. Ele tem que ser herói. Senhores, então, tudo dentro da razoabilidade. Ele tem que enfrentar o perigo, aquele perigo que é possível. Agora, depois que ele já está no perigo, depois que ele já está na condição, vamos pegar esse exemplo do bombeiro. Vamos imaginar que o bombeiro chegou lá, um prédio de 10 andares e alguém lá em cima no terraço, o prédio pegando fogo. O cara conseguiu, sei lá, porque ele é mágico, porque ele é herói, ele conseguiu chegar lá em cima. Só que a hora que ele chegou lá no 10º andar, estava cheio de gente que o povo foi tudo pro 10º. Não tinha como descer. Mas ele conseguiu ligar, e aí veio o helicóptero do corpo de bombeiros, ou da polícia civil. Aí você escolhe quem que é o dono do helicóptero. Chegou o helicóptero e pousou lá na cobertura. Certo? E o bombeiro que conseguiu levar aquele povo tudo para cobertura, salvou, foi um herói. Ele vai mandando o povo para dentro do helicóptero. O helicóptero sai, pousa lá embaixo e volta para pegar os outros, né? Porque um helicóptero não dá conta de pegar 20 pessoas. E vai levando, e vai salvando o povo. Acontece que no último voo do helicóptero, o helicóptero só leva 5. Eu tenho 5 pessoas lá, mais o bombeiro, 6. Só vai 5. E aí? O que o bombeiro faz? Ele manda os 5 no helicóptero. O helicóptero não tem jeito de voltar mais, porque o fogo já chegou. É o último pouso do helicóptero. O que o bombeiro faz? Larga um para trás para morrer, e ele se salva e vai no último voo. Ou ele fica lá para morrer e manda os últimos 5. Olha que ele já salvou 20. O que ele faz? Bom, se eu fosse bombeiro, eu ia me salvar. Acho que você também se salvaria. Né? Por quê? Porque, meu querido, né? Nós somos humanos, ué. Como assim? Tá. Aí o bombeiro faz isso. Então ele se salva e deixa lá uma senhorinha, que a hora que o helicóptero pega assim um pouquinho de altura que sai do terraço do prédio, eles veem o fogo chegando e queimando a senhorinha. Coitada. E aí?
E o bombeiro, que era obrigado a enfrentar o perigo, ele pode alegar estado de necessidade? E o parágrafo 1º, não poderá alegar estado de necessidade quem tinha a obrigação de enfrentar o perigo. Como fica o bombeiro, senhores? Alega estado de necessidade ou não? Resposta: não. Não. Não poderá alegar estado de necessidade. Agora todo mundo caiu da poltrona aí, né? Que isso? Não, agora eu já vi aqui pela câmera o olhar assim de indignação de vocês, né? Como assim? Ficou doido? Relaxa, relaxa. Para que aconteça o crime é necessário 3 elementos. 3. Nós estamos no segundo, ilicitude. Eu não falei que o bombeiro cometeu um crime. Eu só falei que ele não pode alegar a excludente do estado de necessidade. Não pode alegar por uma questão legal, porque o parágrafo 1º do artigo 24 fala que não pode. Então, o bombeiro cometeu um fato típico? Sim. O bombeiro cometeu um ato ilícito? Sim. Mas o bombeiro será responsabilizado criminalmente pelo crime? Vocês vão ver que não. Eu já vou dar aqui uma palhinha, por que não? Porque ainda falta o elemento da culpabilidade. E dentro do elemento da culpabilidade, que é um dos elementos que compõe o crime, para que se reconheça a culpabilidade, é necessário que tenha 3 elementos que compõem a culpabilidade. Primeiro, a imputabilidade. O bombeiro é imputável? Sim. Segundo, potencial consciência da ilicitude. O bombeiro tinha potencial consciência da ilicitude? Sim. Terceiro elemento que compõe a culpabilidade: exigibilidade de conduta diversa. O Estado poderia exigir que o bombeiro tivesse uma conduta diferente daquela que ele teve? É claro que não. Então, por mais que o bombeiro tenha praticado um fato típico e ilícito, ele não será culpável. Não sendo culpável, não tem o elemento da culpabilidade, não tem crime. Mas, o que é importante? Não vai confundir as coisas, não vai misturar as bolas. O bombeiro cometeu um ato ilícito? Sim ou não? Sim. Por que ele cometeu um ato ilícito? Porque o parágrafo 1º do artigo 24 do Código Penal fala que não poderá alegar estado de necessidade quem tinha a obrigação de enfrentar o perigo. Cometeu um ato ilícito o bombeiro? Sim. Cometeu um fato típico? Sim. Será responsabilizado pelo crime? Não. Por que não? Porque não tem culpabilidade. Não tem culpabilidade por quê? Porque o Estado não poderia exigir que ele tivesse uma conduta diferente daquela que ele teve. A questão do bombeiro, resolvemos, né? Conseguimos salvar o bombeiro não praticou crime, porque ele terá uma excludente de culpabilidade. Tudo bem, senhores? Vamos ver outro exemplo aqui agora. Olha para cá. Ainda em relação ao parágrafo 1º, não poderá alegar estado de necessidade quem tinha a obrigação de enfrentar o perigo. Tá, vamos imaginar aqui o seguinte. Eu não sei nadar, certo? Nado male. Mas tenho grana. E inventei de comprar um barco grande. E vou dar uma volta no mar com esse barco. Vou velejar. Contratei um segurança, um salva-vida, fortão, para me salvar caso tivesse algum barará. Muito bem, fui velejar. O que aconteceu? Tragédia. Naufragou. O barco não tinha colete salva-vidas. Aliás, só tinha um. Era o salva-vida que eu contratei e um colete. No mar. E agora, senhores? Sobrou quem? Sobrou eu, o cara que eu contratei para me salvar em caso de problema, e um colete. O salva-vidas contratado, ele tem que se sacrificar, ele não pode brigar pelo colete, ele tem que tentar sair no braço, nadando, ou ele pode me matar, né?
O cara que eu contratei para me salvar, ele me mata e pega o colete para ele. Pode? E aí ele alega estado de necessidade, que ele estava numa situação de perigo, e aí ele me matou para pegar o colete. Hã? Pior que pode, né? Agora eu fiquei contrariadozinho, mas pode. Por quê? Vai pra cá. Quem que não pode alegar estado de necessidade? Quem tinha a obrigação de enfrentar o perigo. Que obrigação é essa? Obrigação legal. Quando se fala obrigação, é obrigação legal de enfrentar o perigo. Não é uma obrigação contratual. Obrigação contratual, o cara não está obrigado a enfrentar o perigo. Eu contratei o cara para ser o meu guarda-costa, para ser o meu salva-vida. Cheguei numa situação de perigo, ele olha e vê que a situação é perigosa para ele também, cara, ele vai me deixar na chapada. E o Estado não poderá responsabilizá-lo. Sabe por quê? Porque ele não era um servidor público, ele não tinha uma obrigação legal de enfrentar o perigo, como tinha o bombeiro. O bombeiro era bombeiro militar, ele tinha obrigação de enfrentar o perigo, não poderia alegar estado de necessidade. Agora, no caso do salva-vida, é um particular. A obrigação dele não é uma obrigação legal, é uma obrigação contratual. Ele foi contratado, mas, porém, todavia, contudo, tretou, relou, tô numa situação de perigo, primeira coisa que ele faz é me largar na chapada. E poderá ser responsabilizado por isso? Não. Poderá alegar em sua defesa o estado de necessidade? Pode. Mas e o parágrafo 1º do artigo 24? A obrigação aqui, meu querido, no que diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 24, essa obrigação é uma obrigação legal, não é uma obrigação contratual. Certinho, senhores? Espero que os senhores tenham entendido mais essa matéria. Finalizamos, então, a nossa segunda aula em relação à ilicitude. Deixo com vocês aqui o meu abraço, o meu cheiro. Até a próxima.